Continuando a falar sobre a Semana da Arte Moderna, o que estava acontecendo, né, nas décadas de 10 e 20 do século 20? Existia um forte acentuamento do parnasianismo, né, que é um modelo de arte, como eu já falei no outro vídeo, muito conceitual. E Oswald de Andrade, ele chega da Europa com várias ideias, ele chega da Itália, né, impregnado de um futurismo, né, que ele quer implementar no Brasil. Ele quer usar esse futurismo para promover o Brasil, o próprio Brasil, né, a própria arte brasileira, né, para o mundo, para mais tarde se expandir para o mundo. Então, o Oswald de Andrade, na parte da literatura, eu estou dizendo na parte da literatura, ele usou muito desse futurismo, daquele conceito do anarquismo italiano, que influenciou na literatura italiana, né, um modo de ver, né, mais abrangente do que aquela rédea que a arte brasileira, nesse momento falando de literatura, mostrava para nós, né? Como eu falei, nós vivíamos ainda um Brasil, né, oligárquico. O que seria oligarquia? Seriam aquelas grandes famílias, né, que detentora dos poderes econômicos do país, né, tanto do estado de São Paulo como do estado de Minas, na Bahia também, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, mas principalmente nos estados de São Paulo e Minas Gerais, que se revezavam no poder, né? Então essas famílias, né, eles pagavam para se produzir arte, né? E era produzida aquela arte bem conceitual que vem desde a época do Império, porque muitas dessas famílias já se beneficiavam da época do Império. Então o que acontece? Não só o Oswald de Andrade, e a gente pode pegar também, como por exemplo a Anita Malfatti, vinda da Europa, ela traz o cubismo, o expressionismo, que naquela época nós tínhamos aí o Salvador Dalí como um grande expressionista daquela época. Nós tínhamos trabalhos como o de... Opa, me fugiu aqui na memória, mas eu já vou lembrar, de Pablo Picasso, né? Pablo Picasso, ele trouxe, né, uma arte, o cubismo, né, para poder estar compartilhando as coisas do mundo de uma forma mais visível, né, da arte mesmo, né, das coisas que aconteciam no mundo, como a gripe espanhola, como a Primeira Guerra Mundial, como um pouco mais tarde a Guerra Civil Espanhola, né? Então ele retratava essas coisas de uma forma mais abrangente, né, que chegasse na mente das pessoas de uma forma mais entendível, para que essas pessoas pudessem saber a realidade do que realmente estava acontecendo, né, a realidade do que estava acontecendo, né? Então a Anita Malfatti, ela traz importa, né, isso da Europa e traz para o Brasil, principalmente para a Semana de Arte Moderna. Muita gente não entendeu, né, a sociedade paulista não entendeu, mas foi, como eu já disse outras vezes, foi muito importante para a mudança de arte no Brasil. Nós tivemos Mário de Andrade, né, que como Oswald de Andrade, foi uma pessoa que escreveu bastante para que esse conceito de literatura se voltasse, né, para a formação do povo brasileiro, né, se formasse, né, como dizia, um movimento antropofágico. Por que a Semana de Arte Moderna, o modernismo brasileiro, era um
movimento antropofágico, porque ele comia a arte, né, o conceito de arte antiga, e renovava aquela arte no Brasil, né, e trazia à tona as questões do povo brasileiro, como a desigualdade social, a fome. E como eu já tinha falado, o Washington Luiz, né, já pensava em futuramente crescer politicamente e viu esse momento aí como um ótimo momento para poder se patrocinar na política. Por isso, ele patrocinou a Semana da Arte Moderna. De início não foi muito bem quisto, né, como eu falei, mas ao longo do tempo as pessoas começaram a entender, né? E a semana, agora falando um pouquinho da semana em si, né, que começou no dia 11, mas pegou corpo lá para o dia 16, né, 16, 17, 18, no dia 18 que encerrou, nós tivemos o encerramento com o Heitor Villa-Lobos, que ele subiu ao palco com um pé calçado com sapato e o outro de chinelo, né? E assim, foi um impacto, né? Como se a sociedade viu aquilo como se fosse uma afronta, né? Mas só que ele alegou um machucado, uma infecção no pé e não podia usar sapato, e por isso foi de chinelo. Então, a questão da Semana da Arte Moderna também, ela teve muito isso, de impactar a sociedade, de querer impactar, mostrar à sociedade um novo conceito de arte, né? E por isso que a elite paulista, né, não digeriu muito bem essa Semana da Arte Moderna. Os conservadores viam, né, os artistas como cretinos e imbecis e débeis, né, pessoas que estavam fazendo, desculpa a expressão, mas é o que eles diziam na época, estavam fazendo cretinices, né, em nome da arte moderna. E não era isso, né? A verdade é que o que os modernistas estavam querendo fazer era só mudar o conceito de arte e incorporar essa questão do povo brasileiro, da formação do povo brasileiro na arte brasileira, só isso, né? Em vez de estarmos importando muito, naquela época, importando muito a arte, principalmente vinda da Europa, por que não construir a nossa arte? E mais à frente a gente, nas décadas seguintes, né? Década de 30, 40, 50, vários movimentos de artes do Brasil se apresentaram para o mundo, foram a conferências na Europa, né? Tudo fruto da Semana da Arte Moderna. Então é isso, gente. Fica aqui a nossa aula e eu espero que vocês tenham gostado. Alguma dúvida, eu vou criar um chat, né, na plataforma para a gente estar batendo um papo sobre a Semana de Arte Moderna, ok? Um abraço para vocês e até mais.